Legal. Bom, quem me conhece aí, que já me segue no Twitter, nos blogs, etc., já sabe que eu estou um pouquinho nervoso. Primeira palestra. Espero que dê tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento facial. Tá? Quem tem me seguido ultimamente sabe que eu gosto bastante de tecnologia, não só de desenvolvimento, não só da parte de codificação, né? Meu perfil é de codificador, mas eu gosto também de outras coisas, de outros desafios e assim por diante. E graças a Deus eu estou numa empresa que eu tenho a possibilidade de trabalhar um pouquinho com outras tecnologias além da simples codificação de aplicações. Tá? Então, só para ter uma ideia, trabalhei um pouquinho com reconhecimento digital, trabalhei um pouquinho com reconhecimento facial. Agora eu estou integrando no interior aqui de São Paulo um trabalho. Eu estou fazendo um trabalho de cartão cidadão. Tá? O que é isso? O mesmo esquema aqui de São Paulo, do bilhete único, a gente está utilizando lá. Né? Não para fazer a parte de tarifação de ônibus, né? Mas para fazer o reconhecimento dos munícipes na cidade. Então, a gente usa a tecnologia MyFair. É o mesmo esquema, inclusive a empresa que desenvolve os cartões, é a mesma que fez a integração aqui em São Paulo do bilhete único. Tá? Não é difícil, não é complicado, mas é trabalhoso. Assim como o reconhecimento facial e qualquer outra integração com o hardware. Tá? O grande problema que eu tive até agora, né, tanto com facial, biometria, MyFair, é web. Minha aplicação hoje é web, todas as minhas aplicações são web, e aí eu tive bastante problema. Mas por quê? Porque eu não consigo acessar via Internet Explorer o hardware diretamente. Tá? Então eu tive que desenvolver alguns plugins e tal. Então, só para vocês terem uma ideia do meu trabalho hoje no dia a dia. Eu estou bastante próximo da ferramenta, né? Eu trabalho hoje numa empresa que tem muito contato com embarcadeiro, né? Tem muito contato com a Microfocus, então eu tenho um pouquinho de acesso também a algumas tecnologias. Tá? Pelo nervosismo, eu fui atrás no Google, né? Como apresentar melhor, como falar melhor, como não ficar tão tenso. E uma das coisas que eu vi nunca fale a parte negativa da palestra. Né? Só que eu vou ter que quebrar um pouquinho o protocolo. Por quê? Biometria facial não é fácil. Não chega lá, digitar meia dúzia de código, está tudo bem. Tá? É um tema complexo. Até a aplicação que eu trouxe aqui é uma tradução do próprio exemplo da empresa Neurotechnology, que eu vou falar sobre ela. Dei uma boa enxugada, né? Dei uma boa compactada no exemplo para que vocês vejam, porque não dá para desenvolver uma aplicação aqui do zero em 40, 50 minutos, infelizmente não é possível. Mas eu vou passar o máximo que eu conseguir da aplicação para que vocês entendam. Eu vou começar falando primeiro da parte teórica, né? E falar um pouquinho sobre o futuro, sobre biometria hoje no dia a dia. É difícil, não é difícil, quanto custa, está acessível a gente ou não, qual que é a dificuldade de se trabalhar hoje com biometria, para que serve a biometria, né? E assim por diante. Eu trouxe aqui um vídeo para dar uma quebrada até no gelo.
Não sei se deu para ver. Tem um momento aqui que há o reconhecimento da íris, né? Basicamente, o reconhecimento ele trabalha. Hoje nós temos, né, até onde eu consegui estudar, as três formas de reconhecimento: íris, facial, aliás, 4, né? Íris, facial, digital e por veias. Eu não sei se alguém já fez algum estudo em cima, tem por veias também. Tá? Eu vou mostrar aí também. O Banco Bradesco já está trabalhando em cima disso. Esse filme, ele, lógico, né? Minha palestra não vai chegar a tanto, mas ele fala o seguinte: dentro no enredo do filme, né? Tom Cruise ele é acusado de fazer um assassinato, né? De assassinar uma pessoa, e em determinado momento ele pede para uma espécie de um traficante, né? Ele arranca os olhos do Tom Cruise. Eu não me lembro muito bem do enredo do filme, mas é mais ou menos isso. Ele arranca os olhos, coloca um outro olho qualquer lá para poder não ser reconhecido. Tá? Por quê? Em todos os lugares que ele passa, sempre tem um reconhecimento pela íris, né? Então, ele entra no metrô, o software fala: ó, e aí, fulano, tudo bem? Você quer comprar tal coisa? E assim por diante. A gente não está tão avançado assim, obviamente, né? Mas já é possível fazer algum trabalho em cima da biometria. Então, como eu falei, cases de sucesso: urnas eletrônicas, né, que a gente viu aí, essa eleição que está em andamento, já tem alguns municípios utilizando a biometria digital. Não sei se todo mundo, a maioria que tem passaporte, né, você vai lá e coloca os 10 dedos lá e funciona direitinho. Tá? E assim por diante, Bradesco também, assim por diante. Qual que é a distância entre, a distância que eu digo quão próximo a biometria é do desenvolvedor hoje? Né? Até que ponto eu posso avançar? Basicamente, a biometria ela trabalha da seguinte maneira: tá? Ela mapeia ou o seu rosto, ou o dedo, né, ou a íris, mapeia e pega pontos incomuns dessa pessoa. Tá? Eu estava até conversando agora há pouco com uma outra pessoa sobre o esquema de passaporte da Polícia Federal no Brasil. O que acontece? Até onde eu cheguei no estudo da biometria digital, há 3% de rejeição no mundo. Ou seja, eu não vou conseguir identificar todo mundo na minha aplicação. 3% é um número grande se você pegar no mundo inteiro, né? É um número bastante grande. Só que, na verdade, eu descobri agora há pouquinho que existem duas formas de biometria, né? de reconhecimento biométrico. Tá? E um desses métodos é utilizado pela Polícia Federal. Não falha, é impressionante, não falha. Se vocês forem tirar passaporte, quem não tem, não falha. Você pode pôr os dedos lá, não dá erro. Tá? E já na biometria, nesse outro método, eu não me recordo agora o nome, mas esse outro método há esses 3% de rejeição. Por quê? Você pega um cara lá que trabalha com lavoura, né, inchada, então o dedo dele vai perdendo as digitais com o tempo. Isso é natural. Tá? Como eu falei, isso já é realidade, é possível fazer o uso da biometria hoje em aplicações. E onde isso se aplica? Onde que eu posso utilizar? Eu fucei na internet, fucei no Google, fucei em tudo quanto é lugar, e eu cheguei à seguinte conclusão: o lugar onde é mais utilizado, o foco principal é segurança, é evitar fraude. Então, é evitar que o cara vote 2, 3 vezes, é evitar que o cara pegue o seu cartão de crédito, seu cartão de débito e faça saques, né? Evitar uma série de outras coisas, compras na internet, enfim. Então, a gente tem aí universidade também, por exemplo, já utilizando. A universidade que eu me formei era a Handkey, né? Não deu muito certo o projeto. Então, você chega lá com a mãozinha e reconhecia a mão, você conseguia entrar. Só que era uma rejeição enorme. Aí eles mudaram para cartão MyFair. Né? Hoje eu nem sei como é que está lá, mas
Parece que já há um estudo para trabalhar com a biometria, até por causa do número mais baixo de rejeição. Então, como eu falei, passaportes, urnas eletrônicas, universidades, Bradesco, tá? São alguns dos cases da biometria. Aqui à esquerda, na parte superior, não sei se alguém já viu, é uma chave biométrica para a porta mesmo, para você colocar em casa. Custa, a última vez que eu cotei, acho que era R$2.000. É caro, mas também esquece chave, né? Colocou o dedinho lá, acabou, um abraço. Tá? Ainda para o público comum, isso não é barato, né? Eu tive a oportunidade de ver, um dos meus vizinhos no prédio colocou R$2.000. Caro, esquece chave, mas tem esse custo absurdo aí. Tá? No Brasil, como é que está o trabalho e o uso da biometria? Vão bem, obrigado. Isso é uma publicação que eu achei por acaso na internet. Nesse caso aqui ele é um pouquinho diferente, tá? Ele faz, essa maquininha que vocês estão vendo aí não é reconhecimento biométrico digital, ele é por veias, então ele pega as veias do dedo do cara, mais avançado do que pela digital mesmo, tá? No mundo já está bem melhor, já está bem mais avançado, bem mais o estudo está bem mais avançado em cima de tudo isso daí, tá? Biometria da mão, aqui até estava conversando com outra pessoa, aqui a gente pode ver, dá para ter mais ou menos uma ideia, a mão da gente tem veias, né, obviamente, e elas não são iguais, né? Não existe no mundo ninguém que tenha a mesma composição de veias da mão, então por isso o reconhecimento por veias, tá? Complexidade. Bom, basicamente como é que funciona? Rastreamento. Então, a aplicação ela rastreia aquilo que você está fazendo, um reconhecimento, seja do rosto, da mão, seja das veias, enfim, né? Depois você tem que fazer a extração disso num template. Alguns SDKs, eles usam o template, eles fazem um array, está falando mais tecnicamente, eles criam um array com todos os pontos mapeados, tá? Que lógico, só ilustrativo, pega esse array e joga no banco de dados. Então, você vai ter uma sequência lá de 0, 1, 10, 15, 20, 30, né? Um mapeamento desse array. E aí, depois você faz a seleção, né? Dessas características através do array, e você consegue identificar a pessoa. Aí, voltando um pouquinho lá no reconhecimento da carteira do passaporte. O método 1, eu vou chutar um número aqui porque eu não sei de cabeça, tá? São 100, 200 pontos. O método da Polícia Federal tem 10.000 pontos. Ou seja, a probabilidade de os 10.000 pontos serem iguais a de outra pessoa é pequena pra caramba, né? Por isso que a técnica deles é muito melhor. Tá? Eu vou até depois da palestra estudar um pouquinho isso daí, para poder descobrir exatamente qual que é esse método que eles utilizam. Tá? No nosso caso aqui a gente vai usar o reconhecimento por face. Está aqui o que eu estava falando, né? Aqui eu printei algumas coisas que eu encontrei na internet. Cada software, cada SDK utiliza de um método diferente. Por isso a complexidade, né? Então você vai trabalhar hoje com SDK A, ele trabalha de um jeito. O B trabalha de outro. O C trabalha, e assim por diante. Tá? Todos eles se baseiam no mesmo esquema, né? No mesmo conceito, vamos dizer assim, que seria mapear aí os pontos em comum na face da pessoa. A complexidade a gente vai ver na aplicação, tá? Por onde começar? Eu não coloquei um slide aqui de custo,
tá? Mas eu entrei hoje de manhã, era 6h30 da manhã, mandei um e-mail lá para o pessoal da Lituânia, que é da Neurotechnology, essa empresa que está do lado de cá. Eu estou usando o SDK deles. Encontrei alguns free na internet, mas do dia que eu fiz a inscrição da palestra para cá, eu não consegui tempo para estudar todos eles. Então, não deu tempo nem de saber se eles funcionam direito. Mas tem alguns free na internet. Tá? Então, uma meia dúzia aí free. Basicamente, no Brasil, para reconhecimento digital, tem uma empresa que eu acho que é bastante conhecida na maioria de vocês, que é a Griauli. A Griauli, ela trabalha com reconhecimento da digital. Não sei se eles têm reconhecimento facial, tá? Precisaria até dar uma olhada. Eles vendem um SDK. O SDK nada mais é que uma série de DLLs, que você vai fazer chamadas dessas DLLs, né? Para poder fazer a identificação da pessoa. Eu peguei como exemplo a Fingersec. A Fingersec é uma empresa aqui próximo do Pacaembu. Eles fazem a distribuição dos produtos da Neurotechnology. Tá? A única diferença é que, no caso da biometria digital, eles mandaram fabricar um leitor biométrico lá na China, né, com um certo ID, que só funciona com o SDK da Neurotechnology. Né? No caso da Griauli, não. Você compra o SDK, você pode usar o leitor biométrico lá da Microsoft, que custa R$200, R$300, acho que até menos, ou qualquer um outro. Né? Você pode comprar um mais avançado, de porta, né, os mais caros, que custa 7, 8, 10 mil reais, dependendo do que você vai trabalhar. Tá? Basicamente, eu estou trabalhando com Neurotechnology. A Neurotechnology, ela trabalha com reconhecimento da íris, tem SDK para íris, tem SDK para veias, tem SDK para facial, tem SDK para tudo que vocês imaginarem. Tá? Esses 4 métodos que eu citei aqui, e volta e meia eles estão estudando outras coisas. Tá? Eu tenho entrado em contato com os caras direto, é até interessante falar sobre eles, porque eu tive bastante dificuldade agora para fazer a tradução do exemplo, né? Colocar alguma coisa mais próxima da nossa realidade, e eles me atenderam muito bem, né? São bastante rápidos, isso é interessante. E já o pessoal aqui no Brasil, a Fingersec, eles são um pouquinho mascarados, tá? Então, só uma dica aí para vocês. E lógico, obviamente, mais caro fazer aquisição por eles, né? Então, o que eu preciso? Preciso adquirir um SDK, vocês vão escolher um SDK, e vão adquirir uma câmera. Pode ser uma webcam mais simplesinha, eu estou com uma aqui de R$35, R$25 mais ou menos. Eu ia trazer uma outra de R$10, mas não funcionou no Windows 7, então também não adianta. Né? Mas funciona do mesmo jeito. Aí vai depender da resolução da webcam. Então, se você pegar, lógico, uma webcam mais baratinha, talvez você tenha um nível, né, um percentual de rejeição um pouco maior. Isso é comum. Né? Basicamente, de hardware é isso. Posso utilizar em qualquer lugar, né? Posso utilizar em portaria de um prédio, na minha aplicação e assim por diante. Segundo as más línguas, parece que a Microsoft já vai vir com o Windows 8, já com o reconhecimento facial no login, né? Eu estou estudando também, eu fiquei sabendo essa semana que o Ubuntu, próximo Ubuntu, vai ter reconhecimento facial. Então, quer dizer, está bem perto, né? Não é uma realidade tão longe, senão é um futuro tão longe, tá? Mão na massa, tá? Basicamente, o que eu preciso? Eu estou, como eu falei, estou me baseando na Neurotechnology. No exemplo, eles já fornecem um exemplo com uma série de suítes, uma série de units que fazem um trabalho de extração, fazem um trabalho de reconhecimento. Tá? Até por recomendação do próprio pessoal do suporte de lá, é provável que você tenha menos dificuldade de trabalhar com o SDK deles utilizando essas mesmas units. Então, eu mantive no exemplo, vai estar lá. Mas é totalmente possível criar outros
outras units fazendo o reconhecimento. Dá trabalho, eu não recomendo, dá um trabalho danado. Tá? Na aplicação hoje que eu mantenho em estudo, não está em produção ainda, não estou distribuindo a minha aplicação ainda com reconhecimento facial, eu estou utilizando as mesmas units. Tá? A única diferença é que, em vez de eu fazer a checagem da licença online, que é o meu caso hoje, eu estou fazendo um reconhecimento, né, o licenciamento offline. Estou utilizando um servidor para fazer esse reconhecimento. Infelizmente, não consegui trazer a aplicação aqui para mostrar para vocês. Escolha do hardware, licenciamento. Depois eu vou passar o valor aqui. Eu recebi um e-mail hoje do pessoal. É salgado. Não é tão barato, infelizmente. Eu preciso fazer a extração da imagem, gravar no banco de dados. Eu estou utilizando aqui, no meu caso, SQLite, né? Um DBzinho lá, que pode ser aberto até pelo gerenciador do Firefox. Então, eu gravo a imagem dentro do banco de dados. Tá? Qual que é a diferença de outros SDKs? No meu caso, a própria DLL faz para mim o reconhecimento. Então, eu não preciso ficar passando para ela bytes, arrays, ela que se vira, eu passo a imagem e ela olha lá e fala assim, reconheço ou não reconheço, acabou. Não tem muita história, não. Então, essa é a parte que eu achei mais interessante. Os outros SDKs que eu estudei no passado, há um ano atrás, eu teria que passar esse array de bytes. Até, eu acho que é do conhecimento de muitos de vocês aqui, tem uma pessoa que conhece bastante de biometria, que é o Eduardo. O Eduardo do DelphPage, não sei se todo mundo conhece, mas ele trabalha bastante com biometria digital, então ele me deu bastante força no comecinho para fazer, entender pelo menos o trabalho, tá? Vamos ver um pouquinho aqui. Vocês vão ver que, na realidade, a aplicação ela é simples, tá? Visualmente falando. Mas, na parte de código, ela é bem chatinha, tá? Tem bastante coisa aqui que a gente precisa ver. Não vai dar tempo de mostrar tudo, infelizmente. Aqui nós temos, de units dele mesmo, todas essas daqui, ó. Então, eu mantive todas as units deles, né? Que essas units possuem as funções, né? Os métodos necessários para fazer o reconhecimento. Essa unit aqui, o database, é uma unit que eles criaram, que tem todos os métodos de gravação no banco de dados. Isso aqui pode ser traduzido por um Firebird, né? Sem problema nenhum. Tá? Tentei fazer isso, mas infelizmente não deu tempo. Aqui a gente só vai ter método comum, add no banco, save para salvar, para reconhecer e assim por diante. Então é bem simples, tá? Primeira coisa que eu faço aqui, deixa eu abrir a aplicação. Aqui. Bom, o que nós temos aqui? Na parte inferior aqui, ele me detectou duas webcams, tá? Porque é uma que eu trouxe a parte e mais a do meu notebook. Eu posso começar aqui extraindo, selecionando qual webcam, né? Isso aqui eu utilizei do próprio exemplo, tá? Isso aqui é importante falar. No DelphXZ, ele não foi migrado ainda, né? O SDK não foi migrado ainda para utilizar o Unicode, por isso está aparecendo em chinês lá, tá? Muito bom, vai ficar bem escuro, mas vamos ver se eu consigo pegar outra webcam aqui.
pegar só... Depois a gente apaga a luz e aí fica bom. Uma das coisas interessantes aqui no exemplo é que ele faz o reconhecimento do rosto e dos olhos. Por que dos olhos? A parte principal do reconhecimento, parece que não, mas são os olhos. Então, ele observa, né, qual que é a característica, a distância entre um olho e o outro, a distância do nariz e assim por diante. Então, por isso que ele faz monta esse quadrado em volta, né, mais essa linha, para poder fazer esse reconhecimento. Vou tentar reconhecer aqui, ó. Tem que olhar para a câmera bem devagar. Está um pouco escuro. Dá para acender um pouquinho a luz aqui, um pouquinho mais? É possível? Vamos ver se reconhece agora. Vai reconhecer, será? Bom, deixa ele aqui, daqui a pouco eu já testo de novo. Licenciamento. Esqueci de falar disso aqui. Bom, vamos fechar a aplicação e ver se ele consegue reconhecer a outra webcam, que é mais simples. Ela é mais clara, né? Tá rodando, né? Aí. Acho que não fechou ainda. Eu já explico o que é essa aplicaçãozinha aqui, tá? Agora sim. Vamos ver se ele consegue identificar agora. Eu acho que eu morri e não tô sabendo. Bom, tudo bem. Eu vou passar um pouquinho pelo licenciamento e daqui a pouco eu já volto. Eu estou utilizando aqui softwarezinho para fazer a checagem da licença, tá? Basicamente existem duas formas de checagem de licença. A primeira delas é utilizando um servidor dentro do local onde vocês vão fazer a distribuição e deploy dessa aplicação, tá? Então você pode criar um softwarezinho lá no servidor, como se fosse um data snap da vida, e deixa ele a licença lá. E aí, através de codificação, você consegue verificar essa licença. No meu caso aqui, eu estou fazendo a verificação online. Tá? Estou utilizando, inclusive, o meu iPhone aqui como modem 3G, tá? Modem de internet. Por que isso? Porque aqueles IPs ali, ele faz a checagem via IP. Então, na hora que vocês saírem daqui da palestra, querem testar, vocês vão entrar lá no site da Nail Technology, vão baixar o SDK, né, o exemplo, né, e vão fazer a instalação desse exemplo. A instalação é um pouco complexa, tá? É um pouquinho chatinha, e ele vai licenciar através do primeiro endereço de IP que ele encontrar. Então, encontrou o endereço de IP, ele vai licenciar, gravar lá no servidor da Nail Technology e acabou. Tá? Nesse caso aqui, eu não poderia... Estava até com medo de utilizar o IP daqui da wireless do FEComércio e, de repente, não consegui fazer demonstração. Aqui eu estou usando o próprio SDK, o próprio IP do meu iPhone, tá?
Vamos ver mais uma vez aqui. Vamos lá, carinha. Acho que tem que baixar. Eu acho que tem que baixar a luz. Lá fora estava funcionando direitinho, mas... Tem um grande problema no reconhecimento facial, que é justamente a luz e a parte de sensibilidade, tá? Vamos ver. Baixa um pouco a luz, então, para mim, por favor, para ver se vai. Vou fazer diferente aqui. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o Skelly Light Manager, que é o banquinho de dados. Eu já explico, tá? Vai dar erro, né? Agora foi. Então ele reconheceu aqui, abriu um pop-upzinho, vou jogar meu nome. Deixa eu ver se identifica agora. Olha lá, identificou. O que ele fez aqui? São todos os testes que eu estava fazendo aqui fora, né? Testando a aplicação, testando o exemplo para mostrar para vocês. Ele reconheceu e trouxe para mim os thumbnails, né? No exemplo da Neurotechnology, ele guarda os templates no banco de dados. Sugestão: criar um banquinho de dados à parte, gravando esses caras lá, tá? Não são arquivos grandes, mas já que a gente está pensando em segurança, né, seria importante a gente ter isso à parte. Então, o que ele fez no primeiro item, lá no iniciar reconhecimento? Ele capturou minha foto, tá? Inclusive, se alguém ler por acaso um artigo meu bem antigo sobre o webcam, ele está usando o mesmo componente, tá? Lá o T-Câmera. Se alguém já leu o artigo, ele está usando o mesmo cara, o mesmo objeto. Incorporou naquele monte de unit que a gente tem ali e está lá. Posso usar qualquer outro componente que a gente está acostumado. O próprio T-Câmera já encontrei bug nele, então é interessante até fazer a migração e utilizar um outro mecanismo. Tá? E no segundo botão eu fiz a identificação, ou seja, eu extraí a minha face, né? Buscou no banco de dados e trouxe as fotos mais aproximadas que ele encontrou. No caso, ele encontrou 3 registros no banco de dados com a minha foto. Embaixo ele tem a similaridade ali, né? Aquele negócio de pontuação que eu falei, tá? O percentual de reconhecimento das câmeras, da minha face. Vamos ver um pouquinho de código, vai ser bem rápido, porque a gente já está até quase estourando, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Basicamente, a gente está utilizando aqui duas tabelas, tá? Uma para armazenar imagens e outra para armazenar os templates. Então, na realidade, a gente guarda esse template dentro do banco de dados, o software o SDK faz o reconhecimento através das DLLs que a gente tem. Cada unit daquela que a gente viu gerou uma DLL diferente. Então, quer dizer, para fazer o deploy de uma aplicação como essa, eu vou distribuir pelo menos mais umas 5 DLLs. Ou seja, para quem está pensando, legal, vou meter meia dúzia de código lá e vou fazer uma aplicação e acabou. Né? É um pouquinho chato para fazer o deploy da aplicação e até fazer o desenvolvimento. Vamos ver um pouquinho. Aqui não tem nenhum segredo. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é somente chamar a janelinha, né, de câmera, tá? E ele vai guardar. Esse aqui é o próprio componente que eu falei para vocês, né?
o câmera, que ele criou um objeto câmera para poder ter acesso à webcam, tá? Nós temos um timer aqui, na verdade, na hora que eu ativo a webcam, ele já ativa para mim o timer. Dentro desse timer ele fica capturando o tempo todo aqui. Poderia fazer para ele capturar somente em determinado momento, tá? Aqui no reconhecimento, o que ele faz? Dá uma limpada aqui nos objetos, né? E, na verdade, aqui ele vai tirar uma foto, né, da pessoa que está sendo focalizada e vai gravar essas informações no array, né? A gente tem um template aqui que, na verdade, ele é um array, tá? Um pouquinho. E eu vou lembrar onde é que é? Não, né? Display aqui. Ah, legal. Obrigado. 14 dá? Melhorou, né? Tá. Joia. Então aqui, ó, a gente criou um objeto do tipo database, que é o nosso banco de dados em si. Deixa eu marcar um ponteiro aqui. Aqui eu estou configurando o número de templates, né? Porque eu posso ter mais de um. Eu posso dizer para a minha aplicação, para o meu SDK, que eu quero identificar utilizando 2, 3, 4 templates. Tá? Que é para poder ele saber qual que é a similaridade entre cada foto, para poder saber se é o cara mesmo ou não. Tá? Quanto maior o número de templates, maior a precisão? Sim, maior a precisão. Tá? Quando o cara é gêmeos aí? Olha, não cheguei a testar isso, tá? Eu creio que os únicos testes que eu cheguei a fazer foi, por exemplo, colocando um óculos escuro, tá? Óculos normal também. Ele reconheceu com até uma certa rapidez, mas realmente com gêmeos eu não testei. É uma boa. Vou ver se eu faço esse teste e publico em um blog meu para ver o que acontece, tá? E uma outra coisa, eu testei isso com foto, né? Até tem alguns filmes aí que o pessoal arranca o olho, arranca o dedo do cara, e assim por diante, e tenta fazer algum reconhecimento em filme, né? Aqui eu testei também, eu falei, alguém veio me perguntar. E aí eu peguei uma foto minha, tentei reconhecer, não consegui. Ele até monta, né, o template em volta, lá o quadradinho, reconhece os olhos, tudo, mas não faz o reconhecimento, ele não consegue capturar. Creio eu, tá, não cheguei ainda nesse ponto, mas creio eu que ele utiliza também a circunferência do rosto. Né? Se você está com uma foto lá estática, reta, ele não vai conseguir. Tá? Isso é uma coisa que precisa ser estudado, né? Não consegui, não deu tempo suficiente para chegar lá. Pode. Poderia modificar uma leitura antes e depois? Creio que sim. Tá? Porque a plástica vai acabar alterando alguns desses pontos que você tem no rosto, né? Porque como ele trabalha com a quantidade de pontos comuns no seu rosto, obviamente com uma plástica, né? Creio eu, tá? Que ele vai fazer essa distinção. Consegue reconhecer a pessoa em movimento ou tem que parar diante da... Olha, o primeiro teste que eu fiz há mais ou menos uns 4 ou 5 meses, eu fiz até com o Fábio, que é o cara da Fingersec, né? O dono da empresa da Fingersec. Em movimento reconheceu, tá? Claro, né, não dá para você passar rápido demais na frente da câmera, mas ele consegue reconhecer. É possível. Pelo exemplo que eu vi, é possível, tá? Você entrar numa porta, lógico, se você entrar correndo, é provável que você, né, tenha uma diferença aí.
Mas você entrar numa boa, andando, tranquilo, é possível, tá? A velocidade de reconhecimento é até bastante grande. Tem. Você viu que eu afastei, fui para frente, né? Ele tem uma distância assim. Depende da qualidade da câmera, depende da sensibilidade, né? Você pode aumentar a sensibilidade, diminuir a sensibilidade. Isso tudo é feito através do SDK. Eu posso... Exato, pode ser. Uma câmera com zoom, ou eu posso, de repente, aumentar a sensibilidade no SDK. Falo para ele assim, olha, eu preciso que a sensibilidade seja maior ou mais baixa. Né? Isso é possível fazer também em reconhecimento biométrico digital, né? Para digital. A íris eu não me aventurei ainda, né? Mas dá para fazer sim, o movimento dá sim. Tá? Qual o percentual de rejeição que foi identificado no seu algoritmo? 3%. 3%. Eu fiz um teste em casa com meus amigos, peguei um final de semana lá, chamei 10 amigos com as namoradas e tal. Eu, na frente da câmera, de repente ele encontrou a foto de um amigo meu, né? De 10 pessoas, uma pessoa reconheceu. Mas em conversa com o pessoal da Neurotechnology, eles dizem que cerca de 3% de rejeição. Tá? Agora, eles estão em estudo, né? Porque isso não envolve só a parte técnica, parte de codificação. Tem a parte científica também, né? Como que a aplicação, como que o software, né, consegue fazer o reconhecimento, certo? Deixa eu ver se eu passo mais um pouquinho. A identificação aqui não tem muito o que falar. Na verdade, toda a mágica está aqui no timer, tá? Aqui a gente criou duas formas dois métodos, né, para reconhecimento. Um que é o captura, então ele captura pela câmera e o outro reconhece pela câmera. Os demais aqui, ó, eu até tirei fora para simplificar um pouco o exemplo. Esse exemplo vai estar disponível no meu blog, né? E tem uma outra forma que aí eu não consegui licenciamento com o pessoal da Neurotechnology. É possível fazer o reconhecimento por foto, não com a foto na frente da webcam, tá? Mas você passando para ele um JPEG. Então, um JPEG ele vai lá e reconhece, mas isso aí você precisa de uma licença especial, tá? Deixa eu pegar aqui onde está a brincadeira. Ó, aqui, para vocês verem como não é tão simples, né? Então, tem uma série de unidades aqui, ó. Uma que captura a foto, a outra que envia a foto para o banco, né? E assim por diante. Tem uma aqui, reconhecer pela câmera. Cadê? Aqui, ó, reconhecer pela câmera. Ainda bem que vocês estão sentados, né? Tá aqui, ó. Esse é o e-mail que eu recebi hoje do Irmantas. Espero que seja assim que pronuncia o nome dele, tá? Vocês podem ver por esse link aqui. Standard, 339 euros. Mas para distribuir paga também, para formatar? Não, é royalties, né? Você compra um e aí distribui as DLLs, né? Então, para te falar a verdade, eu não consegui reconhecer ainda, viu? Porque, pelo que eu vi, você tem mais de um método, né? Você tem um método de reconhecimento, um método de extração e o método de extração e reconhecimento, os dois métodos de extração e reconhecimento por foto. Que aí é onde eu imagino que seja a diferença, tá? Não cheguei nesses detalhes lá com o pessoal da Lituânia lá. O Google tem no Picasa e direto no web, nos dois ele tem o reconhecimento. Ele pega as duas fotos, reconhece as faces e daí ele coloca. Ele pede quem que é aquela pessoa. E depois ele vai conseguir reconhecer outras parecidas. Eu não sei como é que eles fazem, né? Mas eu imagino que seja algo parecido, tá? 10 minutos já? Achei que não ia dar. Aliás, eu achei que... Mas
Em todos. Isso, palavra dos lituanos. É lituano? Nem sei se é lituano que chama. O pessoal, os gringos lá, os malucos. É o que eles me falaram, cerca de 3%. Pode falar. Qual é a função do SDK? Ele só interage com o hardware ou ele também faz a extração? Ele faz a extração, tá? Na verdade, você vai utilizar uma série de métodos nas units, né? Que eu mostrei aqui no comecinho. Deixa eu abrir o... Aqui, ó. Todas essas units aqui têm os métodos necessários para fazer o reconhecimento, tá? Deixa eu ver até se eu pego as DLLs aqui, ó. Olha, todo em inglês, né? Eu consegui entender bastante. Eu acho, na minha opinião, é boa. E como eu falei para vocês no começo, né? Eu consegui conversar bastante com os desenvolvedores. Eles são até rápidos nas respostas, tá? E eu acho que isso é um ponto bastante a favor. Agora, no Brasil, o cara que distribui aqui no Brasil, eu achei que ele é um pouquinho até arrogante, às vezes, em alguns momentos. Tá? Então, se for para fazer algum tipo de desenvolvimento, abre o fórum. Tem pergunta pra caramba lá no fórum, eles respondem, você fala com o próprio desenvolvedor, né? E tem bastante conteúdo lá no site deles, tá? Eu achei muito boa a documentação. Comentaste antes que para a web o acesso era complicado, conseguiste implementar alguma coisa? Não. Deixa eu pegar aqui. Não, o que eu fiz foi o seguinte, eu precisei criar um plugin. Eu criei uma DLL, tá? Até para o outro projeto que eu falei sobre MyFair, eu tive que fazer o mesmo método, tá? Porque não consegui acessar. A minha aplicação roda no Internet Explorer ou no Firefox. Então, eu não consigo acessar o hardware, né, a porta USB, seja lá o que for, diretamente do Internet Explorer ou diretamente do Firefox. Então, eu tive que fazer uma DLL. Desenvolvi uma DLL em Delphi, tá? Um ActiveX, exatamente. ActiveX, a gente sabe que é uma tecnologia mais ultrapassada, né? Eu tive que desenvolver um ActiveX para poder fazer essa interação. Tá? Foi o único problema que eu encontrei até agora. Tá? Eu não sei se eu consegui passar aqui todas as... tudo que era necessário, né? Porque o tempo é curto e é um pouco complexo. Tá? Basicamente é isso. Eu já falei até com o pessoal da ActiveDelphi, o Kelver está aqui. Eu vou publicar um artigo mais detalhado, tá? Eu vou trabalhar logo depois da palestra, eu vou trabalhar em um artigo falando mais detalhadamente sobre isso, que aí fica mais fácil, mais palpável para vocês, né? Imagino que tenha ficado bastante superficial, tá? Acho que é só. Mais alguma pergunta? Voltando à questão lá do SDK, então o SDK te traz todos os métodos para extração e o reconhecimento. Exato, é isso aí. Você só utiliza ele no Delphi. Exato. Agora eu fiquei bastante contente com a abertura do evento, né? O David I falando que já existe métodos, né? Componentes nativos no Delphi. Isso eu vou dar uma estudada depois. Eu não sei se foi ele que falou, eu escutei em algum momento. Porque isso é interessante, é importante a gente saber que existe nativamente no Delphi, porque a gente não gasta dinheiro com SDK, né? Porque se lá são 859 euros, vai chegar aqui com um imposto altíssimo, né? Depois até no dia que der, eu vou ver se eu faço um orçamento junto com a FingerSec só para ver quanto que é a facada, né? Entendeu? Pessoal, esses aqui são os meus contatos. Espero que tenha atendido as expectativas, até que mesmo que tenha sido bastante superficial. Eu estou à disposição de todos, quem quiser me seguir no Twitter, no meu blog, fazer perguntas depois do evento, sem problema, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos, obrigado pela oportunidade, agradecer ao Adriano aí, e é isso aí, estou disponível para todo mundo aí para tirar dúvidas, tudo bem? Obrigado, hein?